pessoal, a paz. Se derrame entre 1000 gerações, tua família, teus filhos dos teus filhos. Se derrame até 1000 gerações, tua família, teus rios. A paz, amados, vamos chegando para esse momento. É por ti, é por ti, é por ti, é contigo, é por ti, é por ti, é contigo, é por ti. Até 1000 gerações e os filhos dos teus filhos, por 1000 gerações e os filhos dos teus filhos. É por ti, é por ti, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti. Amém. Amém, amém. Boa noite, a paz do Senhor.
Vai dando um oi aí, uma paz do Senhor, vai falando quem você é, que está aqui para esse momento. Eu sou a Lidiane, eu sou evangelista Lidiane, sou da comunidade Servir do Bandeirante. E nessa noite, né, nós temos mais um momento especial da palavra, né, da palavra do Senhor. Então, vamos começar com uma oração. Tati, linda, seja bem-vinda, parceira de live. Fazer uma oração, né? Vamos começar esse momento. Fazer uma oração. Senhor, nesse momento eu te agradeço. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por tuas maravilhas, por teu amor, por tua bondade, por teu perdão, Senhor. Nesse momento, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso pela tua palavra, Senhor, eu quero te convidar, Espírito Santo, eu te convido para estar presente nesse momento, para que cada vida que vai receber nesta hora a tua palavra, que ela seja, Senhor, resposta, que ela seja ali, Senhor, algo que falta para que ela, Senhor, conclua, para que ela tire toda a dúvida, toda a incerteza do seu coração. Nesse momento, ó Senhor, que a tua palavra, ela tenha um destino, ela alcance as vidas, os corações, que a tua palavra nos desmonte e nos remonte de novo, porque, Senhor, tu és a nossa fonte, tu és a nossa vida, Deus, e nós não podemos seguir, avançar sem ti. Então, Senhor, que cada vida, cada pessoa que se dispuser nesse momento a ouvir a tua palavra e aquelas que vão assistir depois, Senhor, e elas sejam tocadas pelo teu Espírito, pois nós precisamos das tuas manifestações em nós e através de nós. Alcança cada vida nesta hora em nome de Jesus. Toma esse momento precioso em tuas mãos, ó Deus, e que haja vida e restauração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Denise, oi. Então, a nossa live de hoje, irmãs, ela tem, né, meus irmãos, amadas irmãs e irmãos, nosso tema é um caminho de reconstrução. E eu gosto muito, e eu separei muito, que é uma palavra que voltou muito a arder no meu coração, já tem uns dias, já tem um tempo, que é em Romanos capítulo 8. E eu gosto muito do capítulo 8 de Romanos, porque por muito tempo como cristã, essa palavra, ela é tão poderosa, mas eu nunca havia apercebido de fato, de maneira que ela pudesse realmente dar um norte para a minha vida, para que ela pudesse realmente apontar algo para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento. Oi, gente. Voltei de novo. Que eu tenho uma internet muito abençoada e quando chega a noite ela cai, e muito. E aí minha internet caiu. É a segunda vez que eu faço live, isso acontece. Mas em nome de Jesus, todos os planos do inimigo caíram por terra. Caiam por terra nesta hora, em nome de Jesus. Então, retornando aqui para a live, o nosso tema é, né, caminho de reconstrução. Eu sou a Lidiane, eu sou evangelista na Igreja Comunidade Servir, no Bandeirante, pastora Rosane, pastores Valdeci. E eu quero compartilhar sobre Romanos 8, uma palavra que é muito conhecida, né? E eu gosto muito. Sim, Tati, caiu. Essa minha internet é abençoada, minha internet, ela é uma benção. Chega à noite, ela cai, ela fica fraca e ela cai. E então, esse livro, né, esse Romanos 8,
ele foi um marco na minha vida há um tempo atrás e novamente essa palavra começou a queimar no meu coração, Romanos 8, porque essa palavra Romanos 8 ela é libertador. E num tempo em que eu me sentia muito escrava, eu me sentia em condenação por quem eu sou, né, pela pessoa quem eu sou, pela minha característica, pela minha personalidade, pela pessoa às vezes difícil que eu sou. E quando eu decidi, né, ser livre de verdade, das máscaras, das atitudes e comportamentos que eu ali construí ao longo do tempo para ser aceita entre as pessoas, houve um tempo em que, quando eu decidi ser livre, o que acabou acontecendo? Eu comecei a sentir um peso, eu me sentia escrava, eu me sentia amarrada, eu me sentia assim, outra pessoa. Eu olhava para mim, eu não conseguia me enxergar como alguém realmente amada no Senhor, apesar de ser cristã há muito tempo, apesar de pregar a palavra, de amar o Senhor Jesus, mas eu me sentia muito fora, né? Eu me sentia fora desse contexto, filho amada, eu me sentia fora do contexto do caminho do Espírito de vida. E aí essa palavra começou a arder no meu coração e eu comecei a declarar ela. Eu comecei a declarar Romanos 8 todos os dias por um tempo. Eu só não lembro quanto tempo eu fiquei, mas creio aí uns 2, 3 meses, todos os dias, pela manhã, no meu devocional, eu lia essa passagem em voz alta. E novamente essa palavra começou, já tem um tempinho, que ela começou a queimar no meu coração e eu voltei a meditar nela. Então creio eu que ainda existem coisas poderosas nessa palavra que eu preciso extrair para a minha vida, para a minha cura, para a minha libertação. E aí eu dei o tema do caminho de reconstrução, porque isso Romanos 8 fala poderosamente sobre reconstrução e eu quero ler para vocês. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. Olha que maravilha! O Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Como eu amo essa palavra. Como eu amo essa palavra. Como eu amo essa palavra. E aí, eu quero nessa noite, por essa palavra, que você comigo declarasse: eu sou livre. Eu sou livre. Declare isso na sua vida nessa noite. Eu sou livre. Você é livre. Aline Marinho, boa noite. Paz, irmã, estou precisando de oração por minha saúde. Tomei um tombo e quebrei a cabeça. Tomei ponto, só que o médico falou que ainda ficou um pouco de coágulo. Estou com muita dor.
Aline, em nome de Jesus, nós declaramos a palavra de cura de Deus sobre a tua vida. Seja curada em nome de Jesus, que a tua vida seja curada em nome de Jesus. Pois nós estaremos orando por você, Aline, lá no nosso grupo de oração. Nós somos livres. Só que uma das coisas que eu percebo muito, porque eu vivi isso, é você conseguir andar na palavra de Deus. É você conseguir pegar essa certeza, essa confiança, essa afirmativa da palavra e aplicar ela na sua vida. É muito difícil. É muito difícil. Por que a palavra de Deus ela se torna tão difícil para nós? Eu sempre estou falando isso, eu vou sempre falar. Porque nós temos 2 momentos da nossa vida em que nos cerca, que nos acompanha muito. Primeiro é aquilo que nós somos sujeitos, né? Aquilo que foi colocado para nós em nossa vida, que foi a maldição, né? Tudo que está diante de nós, tudo aquilo que é doloroso, tudo aquilo que é árduo, foi colocado diante de nós porque Adão pecou, né? Eva pecou. E, infelizmente, né, o pecado e as maldições entraram no mundo. E o segundo ponto é o meio e o ambiente que nós vivemos ali na nossa vida, desde quando começamos a entender por pessoa, por gente, né, o que é certo, o que é errado, o que é uma família, o que é uma casa. E diante daquele ambiente que você vai vivendo, a gente vai construindo. Eu falo pro meu esposo que desde que eu me entendi por gente, eu nunca consegui me ver vivendo um ambiente que eu vivia antes. Eu morava numa comunidade, eu tinha uma família muito disfuncional, um pai muito agressivo. E aí, quando eu me deparei com as dificuldades, eu já ia à igreja, eu me deparei com aquelas dificuldades e eu comecei a construir um futuro para mim. Eu comecei a construir uma vida para mim fora daquele ambiente, fora daquele local. Só que o mundo que eu construí, a vida, na verdade, né, que eu construí, como eu não conhecia a palavra, eu não me relacionava com Deus, a vida que eu construí, uma vida futura que eu construí, foi uma vida de ser uma mulher independente, de ser uma mulher bem-sucedida, de ser uma pessoa reconhecida. Eu tinha essa construção na minha mente. Só que essa é uma construção que vai muito fora, é muito ao contrário da palavra. Se eu for perguntar a cada uma de vocês, cada um ser humano, cristão ou não cristão, ele construiu algo na sua vida. Ele construiu um futuro. Você vai vivendo e a maneira que você vai vivendo, você vai construindo algo. Você vai construindo a sua história, você vai construindo o seu futuro, você vai construindo, né, um propósito, você vai construindo uma visão porque você quer alcançar alguma coisa. Então você começa a construir. E quando você constrói isso na sua vida, qual é o segundo passo que você faz? A maioria das pessoas fazem. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. Só que quando a gente se volta para a palavra, né, quando a gente olha para dentro da palavra, quando eu olho para Romanos 8, tudo isso que eu construí lá atrás não foi baseado no propósito e na visão de Deus, foi baseado na minha circunstância, ela foi baseada nas minhas angústias, ela foi construída baseada na minha... no meu inconformismo. Eu não me conformava com aquela situação, não me conformava com aquela vida, eu não me conformava com aquele ambiente, eu não me conformava com aquela história, eu não me conformava com aquela família. Então eu desejava ter uma família diferente. Cheguei por um tempo nem desejar casar, porque eu havia construído um futuro em que eu não queria repetir aquelas histórias. Eu não queria ter a vida que a minha mãe teve, eu não queria ter a família que a minha mãe teve, eu não queria ter uma casa que a minha mãe teve, eu não queria morar no morro, eu não queria ser pobre, eu não queria depender das pessoas. Então eu construí tudo isso. Só que essa foi uma construção baseada naquilo que eu estava vendo naquele momento. Foi uma construção carnal,
porque eu detestava aquela vida, eu detestava aquela situação, eu detestava aquela circunstância. Eu olhava para mim, olhava para aquela situação e eu dizia, eu não nasci para isso. E aí eu fui crescendo e à medida que eu fui avançando, eu fui construindo um futuro. Só que quando nós somos filhos de Deus, chamado por Ele, o propósito dele é diferente. O propósito de Deus, ele é algo sobrenatural. Porque o propósito de Deus não é embasado na nossa circunstância. O propósito de Deus não é embasado naquilo que nós estamos vivendo na atualidade. O propósito de Deus é um futuro que eu e você ainda desconhecemos. E aí a gente precisa desconstruir. Você precisa, né? Aí é onde, quando você começa a se sujeitar a Deus, se submeter a Deus, aí você passa pelo processo da desconstrução. Você precisa desconstruir. Você precisa desconstruir os seus altares, os seus patamares, os seus alvos, os seus objetivos. Você precisa desconstruir. Não é desistir do seu futuro, dos seus sonhos, dos seus planos. Não é isso. Mas é você sair do controle, é você sair do planejamento, é você sair do seu comando para deixar que o Espírito Santo guie você. E aí começa o conflito, começa a batalha. Você tem aquela batalha, né, das coisas que podem, o que não podem, começa os conflitos do que eu quero e do que Deus quer. E aí essa palavra, ela é poderosa porque ela aponta que o desejo da carne, ela inclina-se para a morte. Porque se eu for realizar todos os desejos da minha carne, tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu desejo fazer, em algum momento do caminho eu vou me afastar de Deus. Eu vou me afastar do plano dele, porque nós somos, por natureza, somos individualistas, nós pensamos em nós queremos para nós. Nós raramente, antes de pensarmos em nós, eu vou pensar no outro. Não, portanto que Jesus ele fez questão de ensinar isso pra gente, que nós temos que amar o próximo como amamos a nós mesmos, que nós devemos ajudar, que nós devemos suportar. Então a carne, na verdade, ela quer tudo para si, é autorrealização. E a palavra de Deus, ela nos ensina a negação. Não é negar quem você é, mas é negar a sua vontade. Eu amo a passagem que fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viver essa palavra diariamente é um desafio para nós. É como eu lembro da parábola do jovem rico, quando Jesus disse, realmente você tem tudo isso, mas ainda te falta algo. Tudo que você tem, todas as suas riquezas, vende ela, dá aos pobres e depois você segue. Me siga. E o que o jovem rico ele fez? Ele não vendeu, ele se abateu e foi embora. Aí a palavra ela vai concluir, porque onde está o seu tesouro, ali está seu coração. E olha que maravilha, a palavra, ela nos ensina, ela nos mostra o caminho em que Jesus, ele é a nossa pérola de maior valor, que ele é a nossa riqueza, que ele é a nossa fonte. E que se o nosso coração estiver nele, nós vamos desejá-lo, nós vamos ansiar por tê-lo todos os dias da nossa vida, nós vamos ansiar estar com ele, viver para ele. Então a carne, ela te sufoca. Ela te sufoca. A carne, os desejos da carne é como um espinho na nossa vida, porque ela em algum momento parece bom, é satisfatório, mas chega a uma fase da nossa vida com Deus, porque os caminhos de Deus são altos e muito mais elevados. O propósito de Deus é sempre espiritual, é sempre transcendente, é fora dessa linha que nós estamos aqui. A vida com Deus, o relacionamento com Deus, o evangelho, o cristianismo, não tem nada a ver com o material, não tem nada a ver com a nossa vida aqui, no sentido pessoal. Tudo está ligado à eternidade, daquilo que eu construo na eternidade. E aí em Romanos 8,
Ele nos mostra justamente o caminho do bem e o caminho do mal. Um caminho que não são outras pessoas que constroem em mim, mas eu é quem construo. Eu é que sou responsável por essa construção. Eu é que sou responsável pelas reconstruções, porque quando eu posso ser crente há anos, mas eu preciso me encontrar com a palavra, eu preciso ter um encontro com ela e ela precisa chocar a minha vida. A palavra, ela precisa me constranger, ela precisa tocar a minha vida, que mexa com as minhas estruturas e me faça ver que Deus, ele tem um plano, um propósito para mim, que vai muito além daquilo que eu desejo, daquilo que eu espero. E que está muito além do que só me amar. O amor de Deus, ele é suficiente. Mas Deus, ele não está conformado apenas em te amar. Ele te ama, deu o filho dele, para que você um dia possa estar com ele eternamente. Então o amor dele é algo que transcende o nosso entendimento e a nossa percepção humana. E aí em Romanos 8, Paulo começa a descrever que se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Então eu preciso entender, como cristã, eu não sei quantos cristãos, ou você como cristão pode estar vivendo isso. Debaixo de uma condenação, nossa, mas eu sou cristã, eu sou filha de Deus, eu sirvo ao Senhor, mas eu estou debaixo de condenação. Eu estou cercada por uma condenação, eu estou com o fardo da condenação. Por quê? Porque eu ainda não compreendi que o Espírito de vida habita dentro de mim e que Jesus, ele cumpriu aquilo que era impossível para nós, eu não podia me salvar. E aí ele veio, se fez pecado para que eu fosse livre. Então eu só vou conseguir andar no Espírito, portanto que a palavra começa desse jeito. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para você compreender, para você conseguir andar no Espírito e ter a vida e a paz que ela promete, você precisa entender que não existe mais condenação para você. Acabou. Toda a cédula de dívida que era contra nós, ela já foi rasgada. O Senhor, ele rasgou. Eu sempre gosto de imaginar Jesus descendo ao inferno e nos resgatando das mãos do diabo, dizendo para Satanás, acabou. Tá aqui, a dívida está paga. Agora, todos são meus de agora em diante. Lá no inferno, Jesus disse, são meus, estou comprando. Para nós, ele nos pergunta se nós o queremos. Para nós, ele pergunta se você o quer, se você o recebe. E se você falar, Senhor, eu te recebo na minha vida, ele tem para você um caminho de liberdade. Aonde a condenação, aonde as prisões e cadeias, os apontamentos do inferno, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu levei muito tempo para entender isso e viver isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. Quando alguém se levanta contra você, não é aquela pessoa. Quando alguém se levanta contra você, é o inimigo usando o instrumento que aquela pessoa está dando para ele, para ir contra a tua vida. Porque pessoas feridas, elas ferem. Pessoas ofendidas, ofendem. Pessoas magoadas, magoam. Porque assim como você tem um vazio, ela também tem um vazio. E assim como você busca uma forma de preencher, ela também busca uma forma de preencher. Só que ela está perdida no caminho. Você encontrou o caminho. E o caminho é esse. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aleluia! Porque a lei, Jesus, o pacto da nova aliança, o vinho novo, ele é a nova lei sobre a tua vida, que é a graça, que é o perdão, que é a cura, que é a restauração. Ele fez tudo novo.
Sabe o que o Senhor fez? A palavra diz que pela carne dele abriu-se um novo caminho, um novo acesso foi dado, foi liberado pelo Senhor Jesus. Agora, eu e você precisamos andar por esse caminho. Nós precisamos reconstruir. Não é construir porque nós já construímos. Lembra do que eu falei lá atrás? Quando a gente começa a entender sobre a vida, quando a gente começa a ter percepção do certo e o errado, quando nós começamos a ter percepção daquilo que nós queremos e a gente começa a construir, quando você se encontra com Jesus, quando você o recebe, quando você o aceita, quando você se rende, quando você tem um encontro com Ele, Ele te faz um convite. Ele diz assim para você: vem andar comigo. Vem trilhar o meu caminho, venha conhecer os meus pensamentos. Jeremias 29:11, eu amo. Bem sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Aí Jesus, tremendamente maravilhoso, Jesus se manifesta e nos dá aquilo de mais precioso que existia sobre ele. O Espírito de vida, o Espírito Santo que nos revelaria o que está no coração do Pai, porque Deus guardou para os pequeninos da casa dele, para, os desprezados. O Senhor deixou guardado os segredos da palavra, os mistérios da palavra para nós. E aí Paulo vem dizendo, a lei da carne ela é morte, mas a lei do Espírito é vida e paz. Minha irmã, meu irmão, se você não tem paz, é porque você ainda não conseguiu experimentar a liberdade de Cristo Jesus, aquela que ele conquistou na cruz. Porque eu só posso viver na paz e na vida que o Espírito Santo me proporciona, te proporciona, se você sair debaixo da condenação. Como eu não conseguia sair da condenação e da culpa, eu comecei a ler em voz alta. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a palavra ela é muito poderosa. E quando nós confessamos ela, nós alcançamos graça e favor de Deus. E eu comecei a declarar a palavra do Senhor todos os dias de manhã. Eu comecei a ler Romanos 8 e eu lia, e eu lia, e eu lia. Eu dizia para mim, eu peguei meu caderninho e comecei a fazer declarações da palavra. E eu comecei a colocar meu nome, Lidiane, você não está mais debaixo de condenação. Porque agora você está em Cristo Jesus. Porque a lei da vida habita em você. E eu comecei a declarar isso na minha vida. E aí eu comecei a experimentar o alívio, a paz, essa vida. Porque o Senhor, nós temos luta, nós temos aflições, temos. Mas dentro de tudo isso, nós temos o poder de Deus. O poder, eu não consigo me conformar que o evangelho é um evangelho de sofrimento. A gente vai sofrer, claro. Por que a gente vai sofrer? Porque eu tenho que me negar, você tem que se negar. Você tem que sujeitar a sua carne à vontade de Deus. Você tem que crucificar a tua carne na cruz. Você tem que negar a sua carne, você tem que negar a sua vontade, você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar os teus planos, você tem que negar o teu propósito, você tem que se conhecer e você tem que se aceitar e você tem que admitir, você tem que se humilhar e você tem que colocar o teu coração diante do Senhor e você tem que nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo. Quantas vezes forem preciso nascer de novo. Você errou hoje, você levanta e renasce, levanta e renasce, e nasce, e nasce, e nasce, até que a obra de Deus seja perfeita e completa na tua vida e que não será aqui, meu irmão e minha irmã, não será aqui, será na eternidade, será na glória, porque a palavra do Senhor diz que de glória em glória somos transformados pelo Espírito, a imagem do Senhor. Então, sabe o que quer dizer? Que o tempo que a gente perde nos condenando, nos anulando, nos maltratando, nos subjugando, o Espírito Santo está olhando para você, esperando a atitude de uma pessoa livre em Cristo para andar em vida e em paz. O Espírito Santo está esperando você pegar a palavra e dizer assim, não, é isso que Deus tem para mim, porque foi assim que eu passei a ver. Não, é isso que Deus tem para mim. Que isso? Eu vou passar minha vida inteira chorando dor, porque eu perdi isso, perdi aquilo. Eu perdi muita coisa, perdi amizade, perdi pessoas, fui ferida.
maltratei e fui maltratada. Eu comecei a me reconhecer e a reconhecer os outros. E aí eu comecei e falei, não, o meu pecado já foi perdoado, eu fui lavada e fui remida. Sou perfeita? Não, eu estou no caminho de reconstrução. Eu estou no caminho de reconstrução. De filha. Porque eu preciso fundamentar na minha vida a paternidade de Deus. Eu preciso entender que eu sou a filha amada do Senhor. Que Ele me ama incondicionalmente. E que todas as vezes que eu acordar pela manhã e respirar, os olhos dele estão sobre mim, porque mais uma vez eu me coloquei de pé. Mais uma vez eu me despertei. Mais uma vez o Senhor me deu a oportunidade de olhar para dentro de mim. E de encontrar dentro de mim as minhas faltas. E aí eu ser refeita de novo nas mãos do olheiro. Porque a minha perfeição não será concluída aqui. A minha perfeição será terminada quando eu estiver com Ele na eternidade um dia. Porque lá eu serei como Ele é. Transformada. Eu não vou sentir mais dor. Eu não vou sentir mais tristeza. Eu não vou sentir mais angústia. Não, eu vou ter alegria, porque eu vou poder olhar para o Senhor e dizer, eu venci, eu venci. As pessoas gostam de falar, eu sou sobrevivente. Ai, irmãos, me desculpe, eu não sou sobrevivente não, eu sou uma vencedora. Romanos 8, 31, não, Romanos 8, 31 não. Ai, meu Deus. Romanos 8, diz assim, 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, você não é sobrevivente. Você é vencedor. Você é vencedora. Ai, irmã, mas meu temperamento é difícil, eu tenho muitas dificuldades, mas meu temperamento também é muito difícil. Deus está me moldando. Eu estou sendo moldada, estou sendo refeita pelas mãos do olheiro. Mas sabe o que eu me alegro? É que eu tenho o Espírito de Deus habitando dentro de mim. Você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. E o dia que você parar de olhar para você e se autocondenar, se subjugar e começar a olhar para a oportunidade que Deus te dá todos os dias, como diz Isaías, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de eu não ser consumido. As misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos. Então você se apega a essa oportunidade. Ao invés de lamentar, ao invés de chorar, ao invés de questionar, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, Deus não está fazendo nada, Deus está fazendo a parte dele, você precisa fazer a sua. Qual é a sua parte? Eu preciso me sujeitar ao Senhor. Você precisa se perguntar para você todos os dias ao que você está se sujeitando. Você está se sujeitando à tua carne, que diz que para você é impossível viver os planos e os propósitos de Deus. É impossível mesmo. Viver os planos e os propósitos de Deus para nós humanamente é impossível. Mas sabe o que torna possível essa vivência? O Espírito de vida e de paz. Porque o Espírito de vida, ele conhece o caminho. O Espírito de vida, ele sabe aonde é o altar da renúncia. O Espírito de vida, ele sabe onde é o altar de morte. O Espírito de vida sabe onde é o altar da transformação. O Espírito de vida sabe aonde é o lugar da segurança. O Espírito de vida, ele conhece o caminho que te leva a Deus até o trono da graça. Por isso que a palavra, ela diz que se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nós não poderíamos nos justificar, porque já nascemos num corpo julgado em pecado. Nós vivemos debaixo de um corpo de maldição, preso a uma lei de pecado. Mas o Senhor Jesus, que morreu naquela cruz e derramou o teu sangue precioso, o teu santo sangue. Aleluia. Eu me maravilho com a palavra de Deus. Ele nos justificou. Ele nos justificou de forma, irmãos, que você pode entrar na sala do trono da graça de Deus, prostrar-se diante aos pés do Pai
E quando ele olhar para você, ele vai ver o Filho. E aí o amor dele vai ser tão poderoso que ele vai continuar tocando em você. Ele vai continuar trabalhando em você. Porque Deus não desiste de nós. Independente de quem somos, ele não desiste. Porque quando ele nos vê, eu aprendi isso e me apeguei a isso, que quando ele me vê como aquela que ele comprou, que ele resgatou, que ele purificou. Eu não mereço esse amor, mas ele escolheu me amar. Eu não mereço o perdão dele, mas ele escolheu me perdoar. E o mínimo que eu posso fazer para honrar esse amor, honrar esse perdão, é andar no caminho da vida. E para que eu consiga andar no caminho da vida e da paz, eu preciso sair debaixo da condenação. Eu preciso estar em Cristo Jesus. Eu preciso entender que eu estou em Jesus. Eu preciso aceitar. Você tem que aceitar a redenção de Jesus sobre a tua vida. É muito poderoso agir o amor de Deus. Ele é poderoso, ele é imenso, ele é extraordinário. O amor de Deus é grandioso demais. É sem palavras o amor de Deus, porque ela cura a nossa alma. O amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, só ela pode tocar na nossa alma de uma forma tão profunda e nos fazer de novo de dentro para fora. Só que para que você viva e eu viva isso, eu preciso entender que agora eu estou em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para mim. Porque a lei da vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A minha carne vai desejar a dor. A minha carne vai desejar o lamento. A minha carne vai desejar a eslamúria. A minha carne vai desejar as acusações. A minha carne vai desejar que o outro, aquele que me feriu, se dê mal. A minha carne vai desejar isso. A minha carne vai desejar um futuro que eu construí. A minha carne vai desejar fazer tudo aquilo que ela tem vontade de fazer. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de vida vai me revelar o eu sou. O Espírito de vida vai me confrontar, vai me desfazer e vai me refazer. E o Espírito de vida vai me conduzir e vai me ajudar a reconstruir uma eternidade com Deus. Sabe como que eu vou construir essa eternidade com Deus? Em sujeição, em obediência. O maior segredo da palavra é obedecer. Eu sempre falo e sempre que eu tiver oportunidade eu vou falar. Eu sou uma pessoa que eu prefiro pagar o preço pela obediência do que pagar o preço em não obedecer, porque não obedecer é muito mais difícil. Você sofre 2 vezes. Eu às vezes resisto, porque às vezes eu sou impulsionada, eu sou direcionada pelo Espírito de Deus, pela palavra, a fazer aquilo que eu não quero fazer. A minha carne, ela quer outro caminho. A minha carne não quer se sujeitar. A minha carne não quer submissão. A minha carne quer fazer aquilo que ela quer fazer por causa dos meus impulsos, por causa do meu ímpeto, por causa da minha personalidade, por causa do meu temperamento, por causa do que eu construí em mim mesma, a pessoa quem eu sou. E aí o Espírito de vida que está reconstruindo o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus, o meu futuro na eternidade com Deus, o caminho dele é completamente outro. E aí, quando eu obedeço, eu sou livre, eu sou restaurada, eu sou vivificada. E aí, quanto mais perto de Deus eu estou, menos eu enxergo aquilo que é impossível para mim, menos eu enxergo aquilo que eu não estou vivendo. Quando eu começo a andar no caminho da vida e da paz, quando eu vou dando o meu coração para o Espírito de vida, dentro de mim eu vou gerando vida, dentro de mim eu vou gerando frutos dignos de arrependimento. A palavra que entra em concordância com ela, com essa passagem, é que tudo aquilo que o homem semeia na carne,
que está em Gálatas 5, se eu não me engano. Tudo que ele semeia na carne, ele vai colher na carne, ele vai colher corrupção. Mas tudo que eu semeio no Espírito, eu semeio vida e vida eterna. Eu tenho 2 sentidos de vida. Oi, amor, Natália. Beijo, querida. Eu vou colher vida aqui e vou colher vida na eternidade. Então, quando eu começo a sujeitar, quando eu vou sujeitando o meu coração, quando eu vou sujeitando a minha mente, quando eu vou sujeitando a minha carne ao Espírito, ao Senhor, quando eu vou sujeitando, quando eu vou me sujeitando, quando eu vou me colocando, quando eu vou trilhando esse caminho, quando eu vou buscando isso, eu vou produzindo vida, eu vou florescendo, eu vou frutificando, as minhas sementes, elas começam a cair. Porque a palavra diz assim, se o trigo, ele cair sozinho e não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se a semente do trigo cair e morrer, ele vai gerar multidões. Ele vai gerar vida ao redor dele. Ele não vai ser o único. Porque se ele for o único, vai crescer, vai dar... Acabou. Agora, se ele cair na terra, morrer, ele vai gerar muitos frutos, muitas vidas. E é isso que a palavra tem para nós. Então, minha irmã, meu irmão, nessa noite, pegue a palavra do Senhor e tome propriedade. Pegue a morte de Jesus na cruz e tome propriedade dessa palavra. Tome propriedade. Tome propriedade dessa palavra. Não aceite as sugestões da sua carne. Não aceite as sugestões do seu opressor, o seu inimigo. Você tem um defensor chamado Jesus. Ele é o meu e o seu defensor. Ele peleja as minhas guerras, as suas guerras, as minhas batalhas, as suas batalhas. Se apegue a Ele. Você não consegue... minha irmã, eu não consigo me enxergar nessa palavra. Então começa a se ver dentro dela. Quando você olhar para a cruz e você ver ela vazia, veja que Jesus morreu em teu lugar e ele saiu dali e ela está vazia. Você não vai voltar para lá. E foque os teus olhos, pega a sua lente de aumento e foque para a eternidade, porque esse mundo vai passar. O mundo vai passar, Jesus está voltando. Então foque para a eternidade. Comece a ler a palavra. Você vê que a palavra ela não foca nas dores, a palavra não foca nas perseguições. Não, a palavra foca na vida, que é Jesus. A palavra foca naquilo que Jesus ele faz, o que você não pode fazer. E eu amo isso, é por isso que hoje eu amo a palavra. Eu amo a palavra, porque em algum momento da minha vida que eu me sentir abatida, eu posso recorrer para cá. Se eu me sentir sem esperança, é só eu ler em Hebreus, se eu não me engano, 9, que diz que Jesus é a âncora da minha esperança. Olha que maravilha! A palavra tem resposta para a tua vida. A palavra tem resposta para tudo. A palavra tem destino para você. Você está perdido? Está perdida? Não sabe para onde vai? Vai para a palavra. Ela tem um destino para a tua vida. Ela tem um destino de como você viver aqui. Ela tem um destino para você na eternidade. A palavra diz que você tem recompensas. Se você buscar ao Senhor, obedecer, se sujeitar a Ele e andar na lei do Espírito da vida, há recompensas para você e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Se você pratica as obras da renúncia, do quebrantamento, do se render, você será recompensado. As suas obras serão recompensadas. Então, em nome de Jesus, pega Romanos 8 e começa a declarar lá na tua vida. E eu gosto muito dessa passagem aqui, a que se segue, que diz assim, no versículo 13: porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez
estarem atemorizados. Aleluia! Glória a Deus! Você recebeu um espírito de poder. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo da sua carne. Você não é mais escravo das influências de Satanás. Você não é mais escravo de maldição. Você não é mais escravo da culpa. Você não é mais escravo da condenação. Você não é mais escravo das mentiras do diabo. Porque o Espírito de Deus que habita dentro de você já te selou como penhor, como penhor dele. E já te tem como filho de Deus. Como filho, como filha e herdeira. E revestido e revestida de coragem. Que essa palavra possa falar com você, que essa palavra possa te encorajar nessa noite, que você possa se encorajar. Você pega a palavra e começa a se encorajar. Começa a declarar ela sobre a tua vida. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Ele e Ele me ama. E a palavra de Deus, ela vai funcionar na tua vida, porque a palavra é vida. Ela é viva e ela é eficaz. O que ela diz que faz, ela faz. O que ela diz que move, ela move. A diferença toda está em nós. Ao que eu estou me sujeitando, ao que estou construindo, ao que estou reconstruindo. Se eu estou voltando para trás e refazendo aquilo que eu já vim desconstruindo, ou se eu estou avançando, reconstruindo a minha vida, reconstruindo a minha história, não embasado no que eu acho, mas nos pensamentos de Deus, porque eu posso não conhecer qual o pensamento que Deus tem para mim de fato, de forma clara e plena, de forma nítida, mas eu sei que à medida que eu me dispuser, à medida que eu me lançar, à medida que eu confiar, à medida que eu esperar nele, eu vou conhecer os pensamentos dele. Os pensamentos que ele tem para mim enquanto eu vivo aqui. Porque os pensamentos dele sobre a minha eternidade eu já conheço. Mas tem os pensamentos de Deus a ser revelado para nós enquanto nós vivemos aqui. Ainda que seja algo tão simples, eu nunca imaginei que um dia eu faria parte de um grupo tão grande e eu poderia um dia estar na internet fazendo live, falando da palavra do Senhor. Deus tem planos muito além daquilo que a gente imagina. Deus tem planos muito maiores para a tua vida. Planos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. E eu tenho certeza que você não deseja uma vida, um final de morte. Você deseja uma vida em que o final dela seja de paz. A qual você possa deixar para as pessoas um legado. Uma história em que as pessoas vão olhar para vão dizer assim, aquela mulher, ela superou o que o início da vida deixou para ela, o que o início da vida deixou para ele. Ele superou, ela superou. Porque eles podem, porque eles são capazes? Não. Porque eles entenderam que estão em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus não está mais debaixo de condenação, já foi livre. E agora decidiu estar sujeito ao Espírito de vida e paz. Decida hoje estar sujeito ao Espírito de vida e paz. Esteja sujeito ao Espírito de vida e paz. Esteja sujeito a Ele. Vou fazer uma oração para nós estarmos encerrando. Agradeço cada um de vocês que... Se você hoje precisava de um norte, de como viver diariamente no Senhor, comece por Romanos 8. Se liberte. Se liberte. O nascer de novo está em você entrar para o teu secreto e passar tempo a sós, você e o Senhor. E o Espírito de vida, ele vai reconstruir, ele vai te reconstruir, ele vai reconstruir um caminho, a qual é muito maior e melhor do que você tem feito até hoje. Amém? Está fazendo uma oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra mais uma vez.
Senhor, o teu Espírito é vida e paz e nós queremos trilhar esse caminho. Nós queremos viver, Senhor, essa reconstrução de perdão. Essa reconstrução aonde há perdão, Senhor. Um perdão que vai muito além, Senhor, do que nós pensamos. Senhor, que a tua palavra, ela tem um efeito muito poderoso para nós e que nós não tenhamos medo, Senhor, de nos assumir, de nos colocar diante do Senhor. Que não tenhamos medo, Senhor, como seres humanos, achando que o Senhor vai nos condenar ou nos punir, porque, Senhor, nós saímos do teu propósito. Mas que esse medo, Senhor, que o teu Espírito nesta noite que habita dentro de nós possa lançar fora, porque o teu amor lança fora todo medo. Ajuda-nos a vencer, Senhor, a condenação. Jesus, ajuda-nos a ver a cruz vazia e nos submeter ao teu amor, ao teu sangue derramado na cruz. Ajuda-nos a submeter-nos à tua vontade, os teus pensamentos, os teus caminhos, os teus propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a morrer para nós mesmos e a decidir e a escolher sempre o teu altar, onde a morte e a renúncia, mas também a recompensa, a vida, a paz, a galardão, a um nome escrito lá no livro da vida, há uma nova veste, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesta hora. Alcance cada um dos meus irmãos e irmãs que assistindo essa live, que irão assistir. Alcance a Aline Monteiro mais uma vez, Senhor. Toque o coração da tua filha, arranque todo o desespero do seu coração e ajude a se manter firme no Senhor e a decretar, Senhor, e a decretar a falência do inferno sobre a sua vida. Todos os planos de Satanás sejam falidos nessa hora contra a tua vida, Senhor, e que seja nessa hora restaurada a saúde do teu corpo e que, Senhor, que esse acidente que veio sobre ela possa extrair, Senhor, um tempo de aprendizado e que ela possa ser cheia durante esse período por esse tempo, Senhor, em que ela de repente esteja acamada, paralisada, que o Senhor possa se revelar para ela de uma forma que o Senhor nunca se revelou e que ela seja livre de toda enfermidade e ações do inferno em nome de Jesus. Te agradeço por essa oportunidade de estar diante do Senhor. Te agradeço, Deus, pelo teu amor e perdão em nome de Jesus. Agradeço a cada uma de vocês. Tenham um ótimo domingo. Tenham uma semana abençoada. Descansem em paz, descansem no Senhor. E até a nossa próxima live. Beijo!